A função isonitrila também é uma função nitrogenada, certo? Mas ocorre uma pequena mudança em relação à função nitrila. E que mudança é essa? Primeiro, vamos ver o conceito, né? São compostos derivados do isocianeto de hidrogênio ou ácido isocianídrico, então HCN. Então vamos recapitular a função nitrilo. A função nitrilo, eles são compostos derivados do cianeto de hidrogênio. Então no caso aqui seria HCN. No caso do ácido isocianídrico ou isocianeto de hidrogênio, ocorre a mudança de lugar do átomo de nitrogênio pelo átomo de carbono. Então, no que isso vai acarretar? Vamos ver aqui na parte de baixo. Olha, então, entre o hidrogênio e o meu grupamento, ocorre uma ligação simples. Então, para eu formar o composto orgânico, é necessário que eu tire esse hidrogênio aqui. Então, no caso da função nitrilo ou nitrila, é o carbono que faz a ligação com a parte carbônica. No caso da função isonitrila, quem vai fazer a ligação com a parte carbônica será o nitrogênio, certo? Então, e com que parte carbônica? Com o radical derivado de algum hidrocarboneto. Então, vamos a esse exemplo aqui. Eu tenho o etano, que vai reagir com o isocianeto de hidrogênio. O que vai acontecer? O etano, ele vai liberar um hidrogênio. Esse hidrogênio vai se combinar ao hidrogênio do isocianeto e vai formar o gás hidrogênio. Em contrapartida, eu vou ficar com o grupamento NC, ou seja, o grupamento isocianeto, com uma valência livre. E ele vai se ligar a parte do hidrocarboneto que ficou sobrando nesse caso, que é o radical. Então, eu vou formar essa estrutura. Então, qualquer composto que apresente essa estrutura, ele vai pertencer, no caso, à função isonitrila. Como é que se dá a nomenclatura oficial de uma isonitrila? Se dá da seguinte forma: radical de hidrocarboneto mais o sufixo carbilamina. Como assim? Vamos ao primeiro exemplo. Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho, o meu radical, certo? O meu grupo funcional, que é o NC. Isso aqui que nós chamamos de carbilamina. E o que está ligado à carbilamina será um radical de hidrocarboneto. Nesse caso aqui, radical formado por um carbono é o radical metil. Então, como é que vai ficar a nomenclatura desse primeiro composto? Vai ficar metil, que é o nome do radical, mais o grupo funcional, que é carbilamina. O segundo exemplo será esse daqui. Então, olha, se eu for ver, que radical é esse que nós já vimos lá na função nitrila? Radical isobutil. Então, fica isobutil, carbilamina. E o próximo exemplo será do aromático. Então, esse aromático vai ser o radical fenil. Fenil mais o grupo funcional, que é a carbilamina, vai ficar como fenilcarbilamina, certo? Já na nomenclatura usual, como é que vai ficar? Então, eu vou utilizar os mesmos compostos, mas agora com a nomenclatura usual. Então, primeiro composto, como é que vai ficar? Então, eu vou começar com o isocianeto, que é de acordo com o meu grupo funcional, e depois eu vou dar o nome do radical. Então, na nomenclatura oficial, o nome do radical vem na frente. Na nomenclatura usual, o nome do radical vem no final. Então, o sufixo que nós vamos utilizar não é o sufixo il, é o sufixo ila. Então, como é que vai ficar esse composto? Fica isocianeto de... Nesse caso aqui, metil, nós vamos utilizar o sufixo ila. Então, fica isocianeto de metila. O próximo será o quê? Isobutila, certo? Então, fica isocianeto de isobutila.
E por último, o radical a gente já sabe que é fenil, como está no final fica fenila, isocianeto de fenila. Propriedades dos isonitrilos. Primeiramente, são compostos polares. Por quê? Apresentou nitrogênio, é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, então o composto ele é polar. Segunda propriedade, se é polar, mas o nitrogênio não vem ligado a hidrogênio, ele não faz as pontes de hidrogênio. Ele vai fazer a ligação do tipo dipolo-dipolo, ou também chamado de dipolo permanente. São pouco solúveis em água, mas são muito solúveis em álcool e em éter, que apresentam uma polaridade menor do que a da água. Então, isso mostra que a polaridade dos isonitrilos é uma polaridade menor do que a polaridade da água. Por isso que eles não apresentam uma boa solubilidade em meio aquoso, mas sim em álcool e em éter. E por último, o que eu coloquei, são compostos instáveis. E por aquecimento, nesse caso aqui, o aquecimento que eu vou utilizar é de 250 graus Celsius. Então, por aquecimento, sofrem rearranjo interno, transformando-se em nitrilos, cuja estabilidade é maior. Então, a gente sabe que qualquer composto na natureza, ele sempre busca uma estabilidade. Então, se eu sei que um isonitrilo ele é instável, então, se eu aquecer ele, vai ocorrer o rearranjo, ou seja, vai ocorrer a mudança de lugar do carbono com o nitrogênio. Se vocês verificarem, então, o grupo isocianeto, ele é formado por uma dupla e por uma ligação dativa do nitrogênio em direção ao carbono. Isso confere a esse composto uma grande reatividade, tá certo? Eles são muito mais reativos do que os nitrilos. Os nitrilos apresentam uma tripla. Então, a tripla, ela é menos reativa do que uma ligação dativa em um composto orgânico, certo? Então, aqui, o que vai acontecer? Ocorre um rearranjo, ou seja, o carbono vai para o lugar do nitrogênio e é ele agora que vai se ligar à cadeia carbônica e forma um composto mais estável, ok?